Bem-vindos, caros ouvintes, obrigado pela vossa fidelidade e por estarem connosco mais uma vez. Juntos continuamos a nossa viagem até ao final dos anos 70, para descobrir o que o mundo das arcades tinha para oferecer. Hoje abrimos a edição de abril de 1979 da Playmeter e vemos o que ela nos revela sobre a indústria americana. E é importante lembrar o contexto. Abril de 1979 foi também marcado pela crise energética, a Revolução Iraniana, certo? Exatamente. Nos Estados Unidos, os preços do petróleo dispararam, havia aquelas filas enormes nas bombas de gasolina. Sim, eu lembro-me das imagens. E, claro, este aumento de custos afetou toda a economia, incluindo, obviamente, os operadores de arcades, que de repente viram as despesas de energia e logística a subir bastante. Portanto, um ambiente complicado. A nossa missão hoje é mesmo mergulhar nesta edição da Playmeter. Tentar perceber as notícias, as tendências, o que se pensava naquela altura tão crucial para as arcades no ZUA. Vamos a isso. Então, começando pela estratégia de negócio. Com os custos a subir, onde é que os operadores estavam a apostar? Qual era o foco? Bem, o que salta logo à vista, principalmente numa entrevista com o John Daughtry e noutro artigo sobre tendências, é uma viragem muito clara para os grandes centros comerciais regionais fechados, os malls, como lhes chamavam. Os malls, sim. Falava-se de espaços enormes, tipo mais de 600 mil pés quadrados, idealmente 1 milhão de pés quadrados, e até mencionavam ferramentas específicas como o Shopping Center Digest, que era editado pelo Murray Shore, como essenciais para encontrar estas novas localizações. Era preciso procurar ativamente esses espaços. Sim, e há também uma mudança interessante na atitude dos promotores imobiliários. As arcades, que antes eram vistas, digamos, com alguma desconfiança, começavam a ser consideradas inquilinos interessantes, até desejáveis. Em parte, claro, pelo sucesso de pioneiros como o Jules Millman, mas também porque os videojogos começavam a atrair um público mais familiar. E depois havia outra coisa. Muitos malls mais antigos, que originalmente não tinham arcades, estavam a ser modernizados ou expandidos, e isso abria novas oportunidades, claro. É fascinante essa mudança de percepção. Mas isso levanta uma questão. Um pequeno operador local tinha alguma hipótese contra as grandes cadeias nacionais que já tinham nome, estrutura, para entrar nesses moldes? Pois, era precisamente esse o dilema que o Daugherty abordava. O operador local tinha os seus trunfos, não é? Podia ter um conhecimento mais profundo do mercado local, oferecer um design de loja talvez mais cuidado, um serviço mais personalizado. Chegava-se a mencionar a importância dos uniformes dos funcionários. Uniformes? A sério? Sim, para transmitir uma imagem de segurança e profissionalismo aos donos dos centros comerciais. Mas o grande obstáculo, o ponto crítico, era a garantia do contrato de arrendamento. Ah, claro. As cadeias nacionais, com o peso da marca, conseguiam essas garantias mais facilmente. E isso era fundamental para os promotores conseguirem financiamento para os projetos. Faz sentido. A falta de experiência prévia em malls também jogava contra os operadores mais pequenos. Era um desafio. Portanto, não bastava ter uma boa ideia e vontade. Era preciso ter, digamos, músculo financeiro para garantir o espaço. E já que falámos em finanças, os custos de operar num mall deviam ser, bem, brutais, não é? Especialmente com a crise energética a pressionar tudo. Exatamente. Os números que se discutiam na revista eram significativos. Falava-se em rendas base anuais na ordem dos 15 a 20 dólares por pé quadrado. Uau! E a isso, atenção, somavam-se os custos comuns: manutenção, segurança, climatização, impostos, seguros, que podiam acrescentar mais 3 a 8 dólares por pé quadrado. Portanto, o valor subia bastante. E ainda não acabou. Havia também, muito importante, a renda percentual sobre a faturação bruta, geralmente entre 10% e 15%, ou seja, uma fatia considerável de cada moeda que entrava ia direta para o senhorio. É pesado. Muito. Mas o ponto crucial, segundo o Daugherty, era que tudo isto era negociável. Um operador podia tentar, por exemplo, equilibrar a renda mínima com a percentagem. Se acreditasse muito no potencial do local, talvez aceitasse uma percentagem maior para baixar a renda fixa. Limitava o risco inicial. O contrário também era possível, claro. Era um jogo de estratégia financeira. Uma negociação complexa.
Sem dúvida. E para este tipo de operação, considerava-se ideal um espaço entre 2.000 e 3.000 pés quadrados, para umas 30 a 80 máquinas, mais ou menos. E isto liga-se diretamente a outro artigo na revista, do Luis Hohenstein. Era sobre como gerir a inflação através da análise do balanço financeiro. No ambiente destes, com custos a subir e rendas complicadas, os operadores precisavam mesmo de ter conhecimentos financeiros sólidos para decidir onde investir, como gerir dívidas e, claro, para negociar estes contratos de forma vantajosa. Percebo. Não bastava perceber de jogos. Não, de todo. Era preciso perceber de negócios, mesmo. Faz todo o sentido. Ok, então, garantir a localização e negociar bem o contrato era meio caminho andado, mas depois de ter o espaço, como é que se organizava lá dentro para maximizar o retorno? A revista também falava disso? Sim, sim. Havia um artigo curioso do editor, David Pearson. Ele fazia uma analogia engraçada, comparar a disposição de uma arcade à de um supermercado. Um supermercado. Como assim? A ideia era pôr os videojogos e as novidades mais chamativas logo à entrada, como se fossem produtos de impulso, para agarrar quem passa. Ah, ok. E as pinballs, os jogos mais clássicos, aqueles que fidelizavam os jogadores habituais, esses podiam ficar mais ao fundo, como os bens essenciais do supermercado que as pessoas procuram de propósito. Interessante a analogia. E sugeria-se dar destaque aos jogos que atraíam multidões, que as pessoas gostavam de ver jogar. Tinham de estar em locais bem visíveis. Para as famílias, a sugestão era colocar diversões para crianças, os kiddie rides, tipo carrosséis pequeninos, ou até pinballs antigas, a níquel, perto da entrada. Para atrair os pais. Exatamente. Funcionariam como loss leaders. Podiam não dar lucro direto, mas traziam os pais para dentro e eles depois talvez gastassem noutras máquinas. Outras dicas. Corredores largos, tipo 1,20 m a 1,80 m, para não parecer um antro de adolescentes apinhado e ser mais acolhedor para adultos. Boa ideia. E, claro, máquinas de troco eficientes, incluindo para notas de $5, que na altura já era importante, essenciais para facilitar o gasto, e misturar os tipos de jogos ao longo dos corredores, para manter o interesse. Uma autêntica ciência de layout, então. Mudando agora das estratégias para os protagonistas. Que empresas, que figuras estavam em foco nas notícias de abril de 79? A Bally, pelo que percebi antes, parecia estar em grande forma. Sem dúvida. A Bally dominava as notícias financeiras. Apresentaram resultados recorde para 1978, receitas de 312 milhões de dólares. Uau! Sim, um aumento de 28% face a 77, e lucros líquidos de quase 32 milhões, um salto de 64%. Números mesmo impressionantes. Impressionante. E isto levou a um desdobramento de ações, 2 por 1, e a um aumento do dividendo. E o mais notável, talvez, é que atingiram estes recordes apesar de terem tido uma perda considerável, de 3 milhões de dólares, na divisão de produtos de consumo, ligada a jogos de vídeo domésticos deles que tiveram problemas. Pois. Mostra bem a força do negócio principal das arcades e das pinball. Estavam também a avançar a todo o gás com o casino Park Place, em Atlantic City. Houve um pequeno atraso por causa do frio intenso nesse inverno, mas mantinham a meta de abrir em julho de 79. Estavam em todo o lado? E ainda tiveram tempo para ir exibir a Pinball Fireball numa exposição nacional de inventores, para destacar a patente deles de pinball eletrónica com microprocessador. Era uma demonstração de força, claramente. Que capacidade e que outras movimentações importantes se destacavam? O que fazia o fundador da Atari, por exemplo? O Nolan Bushnell, bem, ele já tinha saído da Atari e estava totalmente dedicado ao novo projeto dele, a Pizza Time Theater. Ah, o Chuck E. Cheese. Exatamente, um conceito que hoje nos parece óbvio, mas na altura era super inovador. Combinar pizzaria com sala de jogos e aqueles animais animatrónicos controlados por computador. Se os animatronics eram a imagem da marca. E em abril de 79 estavam mesmo a arrancar com o franchising a nível nacional e a montar uma divisão própria para fabricar os animatrónicos. Bushnell continuava a inovar, sem dúvida. Sempre um passo à frente. Noutras notícias, houve mudanças de liderança importantes. O Paul Jacobs saiu da presidência da Medals Games, aparentemente por discordar da estratégia da empresa-mãe, a Holosonics, e foi quase imediatamente nomeado presidente da Vector Beam.
Movimentações rápidas. Sim, na Meadows ficou em treinamento o Bill Cravens, que tentou acalmar o mercado, reafirmou o compromisso da empresa com a indústria, prometeu jogos novos, incluindo o ambicioso jogo holográfico para o final do ano. Um jogo holográfico em 79. Ambicioso mesmo. Muito. E a edição trazia também uma notícia triste, o falecimento do Nate Gottlieb, irmão do fundador, David Gottlieb. O Nate foi uma figura-chave nas vendas da Gottlieb durante mais de 40 anos, uma perda sentida na indústria. Pois uma figura histórica. Portanto, um mês com grandes resultados financeiros para uns, novas aventuras para outros e também mudanças e perdas. Mas no fim do dia, o que puxa as pessoas para as arcades são os jogos. O que havia de novo e entusiasmantes nas máquinas em abril de 79. Olha, as críticas do Roger Sharp na revista davam muito destaque a 3 novas pinballs. Primeiro, a Superman da Atari. Muito aguardada, claro, por causa do sucesso do filme. Sim, o filme tinha sido um fenómeno. Era uma máquina white body, ou seja, com um campo de jogo mais largo que o normal, o que permitia ter mais coisas lá dentro. Estava cheia de alvos, as letras SUPERMAN, uma representação da Fortaleza da Solidão com uma pista giratória complicada. Parecia complexa. O Sharp achava super, usava a mesma palavra, mas, como era habitual na altura em relação à Atari e nas pinballs, levantava algumas preocupações sobre a consistência e a fiabilidade da produção. A fiabilidade era um tema. Era. Depois vinha a Trident, da Stern Imitronics. Esta tinha uma inovação muito interessante. Tinha um conjunto de alvos drop target, aqueles que caem quando levam com a bola, Sim, os clássicos. cujo número mudava durante o jogo. Começava com 2, depois passava para 3, 4 e 5. Cada vez que se derrubavam todos, o conjunto voltava a aparecer com mais um alvo. E isso aumentava o multiplicador de bónus. Tornava o jogo progressivamente mais difícil. Que ideia engenhosa para manter o jogador agarrado. Exatamente. Muito inteligente. E, finalmente, a Countdown da Gottlieb. Esta era talvez mais simples. O foco era em 4 conjuntos de 4 drop targets coloridos. Derrubar um conjunto completo aumentava o bónus. A particularidade estava na tal contagem decrescente do título. Quando se atingia o bónus máximo e se metia a bola no buraco de saída, o jogador podia voltar a metê-la lá para recolher logo os pontos de bónus enquanto eles eram subtraídos visualmente no mostrador. Uma mecânica diferente para o bónus. Sim, uma forma diferente de interagir. Além destas 3, mencionavam-se outros lançamentos, a Spectra IV da Valley, que era uma pinball para jogar sentado, sit-down, Curioso. a Speed Freak da Vector Beam, um jogo de condução vertical com gráficos vetoriais, a Video Pinball da Atari, que era uma simulação em vídeo, a Disco 79 da Elite Leisure, uma pinball em formato de cocktail. Aquelas de mesa, não é? Sim, integradas numa mesa para jogar sentado, um de frente para o outro, e ainda um pequeno jogo de balcão, o In-Between, da Computer Kinetics. Havia bastante variedade a chegar ao mercado. Muita coisa nova, sem dúvida. Mas mencionaste a questão da fiabilidade da Atari. E esta tecnologia solid state, com microprocessadores, era relativamente nova. Isso devia dar muitas dores de cabeça aos operadores na manutenção, imagino. Exatamente. A secção técnica da revista refletia bem essa preocupação. Havia um apelo muito claro aos fabricantes para partilharem melhor a informação técnica. E mais depressa. A informação não chegava? Muitas vezes não chegava. Aos técnicos que estavam na linha da frente a tentar reparar as máquinas. A revista até planeava uma série de artigos sobre microprocessadores, começando pelo 6800 da Motorola, que era usado pela Bally, Williams e Atari. E até definiam termos básicos como bit, byte, memory, para nivelar o conhecimento. Sim, para ajudar toda a gente a perceber melhor aquela nova tecnologia. Nesse capítulo do suporte, a Stern Electronics afebia elogios. Oferecia uma linha telefónica gratuita de apoio técnico, uma linha Watts, o que era raro. Isso era uma grande ajuda. E tinham acabado de lançar um módulo de teste, o SAM-2. Esta ferramenta era importante porque permitia aos operadores diagnosticar problemas nas placas eletrónicas complexas nas suas próprias oficinas. Isso fazia diferença.
Muita. Reduzia a dependência do fabricante, os custos de enviar placas para reparar. Era um passo importante para a autonomia e a rentabilidade do operador com a nova tecnologia. Percebo. Mas as dores de cabeça não eram só técnicas, pelo que percebi. Havia também questões legais, não é? Sim, a preocupar os operadores, especialmente os que também tinham jukeboxes. A AMOA, a Associação do Setor, estava em plena batalha legal. Era contra uma decisão do Copyright Royalty Tribunal que os obrigava a fornecer listas detalhadas das localizações das suas jukeboxes. Por que essa obrigação? Era para o pagamento dos direitos de autor das músicas, mas a AMOA via isto como um risco de segurança expor as localizações, podia atrair roubos e um fardo burocrático enorme. Estavam a pedir donativos aos membros para financiar a luta legal. Diziam que estavam dispostos a ir até onde fosse preciso, talvez até ao Supremo Tribunal. Uma luta complicada. Ou seja, ao mesmo tempo que a indústria tentava projetar uma imagem mais moderna e familiar nos moldes, nos bastidores tinha de lidar com estes desafios técnicos e lutas regulatórias. E falando em imagem, esse parecia ser um tema recorrente, certo? Raspanete valente. Um raspanete Sim, criticava duramente as arcades que estavam sujas, mal iluminadas, com máquinas avariadas ou, pior ainda, ajustadas para serem injustamente difíceis de ganhar. isso afastava os jogadores, claro. Exato. Sharp argumentava, e com toda a razão, que este tipo de local prejudicava a imagem de toda a indústria e afastava precisamente o público familiar que eles estavam a tentar atrair para os malls. Faz todo sentido. Se a ideia era ser um entretenimento familiar, a apresentação tinha de ser cuidada. Precisamente. O apelo do Sharp era para um investimento sério, na atmosfera, na limpeza constante, mas também no envolvimento com a comunidade local. Ele sugeria coisas como fazer donativos, organizar workshops vocacionais, dar emprego a estudantes. Iniciativas positivas. E, claro, fazer promoções e torneios onde fosse legal para criar uma imagem mais dinâmica e positiva. E, a complementar isto, o editor Ralph Lally sugeria algo interessante para os operadores de rua. Os que põem máquinas em cafés e restaurantes? Sim, a ideia era que eles também deviam pensar como donos de arcades. Deviam criar mini-arcades temáticas, adaptar a apresentação da máquina ao local onde estava. Como assim? Por exemplo, se pusessem uma máquina no McDonald's, talvez devessem colocá-la dentro de uma estrutura que fizesse lembrar a marca. O objetivo era valorizar o equipamento, melhorar a experiência do jogador e, quem sabe, conseguir negociar acordos mais favoráveis com o dono do local, em vez da tradicional divisão 50-50. Interessante essa ideia de curadoria do espaço, mesmo para uma única máquina. Bem, acho que conseguimos ter uma visão bastante completa. Recapitulando esta nossa análise aprofundada de abril de 1979, vemos uma indústria a apostar forte nos centros comerciais, Sim, a lidar com a pressão dos custos da energia através de estratégias financeiras mais sofisticadas, exato. a ver inovações importantes nos jogos eletrónicos, mas também desafios na manutenção. Uhum. A assistir a movimentos de figuras-chave como o Bushnell e a debater-se continuamente com a sua imagem pública e com questões regulatórias. O que é que retiramos disto tudo, no fundo? Olha, se olharmos para o quadro geral, abril de 79 mostra mesmo uma indústria em plena transição e sob bastante pressão. Por um lado, a tentar consolidar-se em espaços mais mainstream, mais familiares, como os malls, a fugir daquela imagem antiga das arcades da rua. Por outro lado, a lutar com a complexidade e o custo da nova tecnologia solid state e, ao mesmo tempo, a enfrentar choques externos fortes como a crise energética e o escrutínio legal e regulatório. Era, sem dúvida, um momento de definição. Uma encruzilhada, de certa forma. Sim, acho que sim. E isto deixa-nos a pensar. Exatamente. É isso que eu ia dizer. Considerando todo este esforço em 1979 para entrar nos malls, para atrair famílias, para polir a imagem, afastando-se das esquinas de rua, até que ponto é que esta estratégia preparou realmente o terreno para a explosão dourada das arcades que se seguiu logo a seguir, no início dos anos 80? Foi este o caminho certo? E pensando mais além, que lições podemos tirar desta adaptação a novos espaços e públicos? Lições que possam ser relevantes hoje para negócios de entretenimento que enfrentam as suas próprias disrupções, as suas próprias mudanças nos gostos dos consumidores. É uma boa pergunta para refletir. Fica essa reflexão. Muito obrigado por nos acompanharem nesta viagem pela Playmeter de abril de 1979.